Olá, pessoal do Educo, sejam muito bem-vindos a essa entrevista. Eu sou Ana Maria Nascimento, jornalista, e hoje eu vou conversar com Rui Vanderlei. Rui é psicólogo, mestre em Ciência da Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Não é isso, Rui? Exatamente. E neurociências aplicadas no comportamento. Hoje a gente vai falar sobre essa missão, essa importante missão dos pais de educar um filho. E, Rui, eu queria começar falando justamente sobre isso, sobre o tema dessa entrevista. Por que a missão de educar é a missão mais importante na vida de quem tem um filho? Bom, inicialmente eu queria agradecer a esse convite. É muito bom a gente participar, não é, de um tema tão importante e tão funcional e útil na vida de todo mundo, nas sociedades como um todo, né? Porque a educação, sem dúvida alguma, em todas as épocas da civilização, tem se provado como a ferramenta principal de fazer com que as pessoas progridam. E essa progressão, esse crescimento, essa evolução, ela se dá nas diversas áreas, não é? Na psicologia, nós observamos muito, Ana Maria, que a educação é um ponto fundamental e constituinte do indivíduo, não é? Porque é através da educação que inúmeros processos psicofisiológicos, sociais, né? Nós, na psicologia cognitiva, adotamos muito o paradigma de que somos um ser biopsicossocial. Podemos, às vezes, até incrementar uma outra palavrinha aí, que é a questão da espiritualização. Não no sentido religioso, mas no sentido amplo dos potenciais humanos. Então, nesse sentido, a educação entra como uma ferramenta de ouro, uma ferramenta de fundamental importância, porque ela vai ajudar o indivíduo a se constituir como uma individualidade participante do meio social. Nesse sentido, a educação, que o seu conceito pode ser definido de várias formas, mas, em regra geral, a gente vê uma convergência, né, dos diversos conceitos para uma unidade, que é a formação do indivíduo em toda a sua característica, em todos os seus potenciais. Então, por si só, essa ideia já faz com que essa missão que os pais deveriam estar assumindo, muitas vezes, infelizmente, não é que não esteja assumindo, desculpe, mas é que o desempenho disso, o desenvolvimento dessa educação, às vezes está muito desalinhado com a ideia de uma construção positiva. Eu costumo dizer sempre assim, pais sempre amam. É raro, muito raro ver um pai, uma mãe que não ame os filhos. Porém, esse amor, às vezes, ele está um pouco atrapalhado, vamos dizer assim, não é? Então, essa é uma missão de suma importância para os pais. Primeiro porque também eles se constituem psicologicamente, socialmente, afetivamente. É uma grande realização. Quem tem a experiência, não obstante os desafios imensos, porque educar, de fato, talvez seja o maior dos desafios humanos. Mas isso também, ao mesmo tempo que exige dedicação, trabalho, nos traz uma cota de felicidade indescritível para aqueles que olham dessa forma. Então, estabelecer de maneira muito rápida, sucinta, por que educar é a maior missão dos pais, não é uma pergunta tão fácil assim de se responder. Mas é algo que deveria estar sendo muito bem escolhido, né? De uma forma lúcida, de uma forma fácil de se entender. E aí, de alguma maneira, você já mencionou isso, esse impacto, né, nas diversas dimensões da vida humana, mas eu queria que você respondesse isso agora, né? Quais são as consequências nos diversos aspectos da dimensão humana, familiar, profissional, afetivo, físico, emocional, da educação na vida dos filhos? Sem dúvida, essa é uma influência muito grande. Por exemplo, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista afetivo,
já nos primeiros meses de idade, inclusive existem estudos, né, que apontam para que essa relação, né, que se inicia a partir da gestação, ela vai surtir uma série de consequências objetivas, concretas, durante o período da primeira, da segunda infância, na constituição, não é, daquele serzinho ali, o bebezinho, depois a criança, o futuro adolescente e adulto. De que forma? Bom, como eu falava, esses estudos apontam que a interação da própria mãe, do pai, dos familiares mais próximos, às vezes irmãos, mesmo irmãos que ainda são crianças, durante a gestação, não é, a fala com aquele bebezinho, aquele feto que está ali em desenvolvimento, ainda no ventre materno, faz com que exista uma certa conexão que a ciência ainda não explica de maneira muito consistente, mas o fato é que se observa isso. Que aquela futura criança, ela vai reconhecer, por exemplo, timbres da voz da mãe, do pai, na maneira com que a mãe e o pai se dirigem na fala, na linguagem, aspectos também da própria constituição alimentar da futura criança, do futuro bebê. Então, tudo isso há uma correspondência normalmente no regime de causalidade. Os exemplos que os pais trazem, a forma como os pais abordam a determinadas circunstâncias, as chamadas experiências da vida da criança, ele tem um impacto. Tem um impacto físico, por exemplo, na questão até psicomotora. É observado, por exemplo, que pais sedentários, pais que não têm uma certa dinâmica em atividades físicas, a própria dinâmica da vida, há uma tendência desses filhos se tornarem também sedentários. Há uma relação, por exemplo, também, outros estudos apontam, entre esse sedentarismo por parte dos pais e obesidade em um certo momento da vida, que pode ser na adolescência. Temos visto um crescimento muito grande de obesidade entre adolescentes e crianças também. O Brasil tem aumentado muito os índices de obesidade. E isso, embora muita gente ache que é apenas o efeito dos padrões sociais, do fast food, etc., não, isso também tem uma correspondência, não é, inequívoca com o jeito de ser dos pais. Portanto, educar os filhos, acho que isso deve ser até abordado aí por alguma outra questão, depende muito também da educação dos próprios pais, do jeito de ser dos pais, não é? Um outro impacto que a gente vê muito é na questão afetiva, e essa é uma questão que tem trazido muita dificuldade na sociedade como um todo. Percebemos muito, não é? E na clínica, embora eu não trabalhe com crianças, eu atendo, já começo a atender adolescentes a partir dos 15, 16 anos em diante, e fica muito nítido isso no trabalho clínico, psicoterápico, enfim, outras intervenções, até mesmo intervenções de neuromodulação que trabalhamos, que há um desajuste, uma certa desorganização na forma como essas crianças, esses adolescentes pensam sobre a vida. Como eles enxergam? Eu costumo usar muito uma metáfora, as lentes que estão sendo produzidas para interpretar a realidade, as experiências da vida. E isso tem uma influência da forma de ser dos pais, compreende? Então isso reforça até a primeira pergunta, por que a maior missão? De fato, porque os pais, eles precisam estar muito voltados para a importância que eles têm, que é a máxima importância, na vida dos filhos, que serão futuros adultos com implicações sociais, etc. Não é? Aquela velha máxima de fazer um mundo melhor, de criar uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais oportunidades para todo mundo,
aonde a gente vai poder combater as misérias sociais, etc. Isso depende muito dessa construção que é feita, sobretudo, na infância e no início até o término da adolescência, basicamente, né? São períodos muito estruturantes, do ponto de vista, inclusive, da rede neural, da construção intelectual, da construção afetiva, né? Essa carência de afeto que a gente tem visto aí crescer, sabe, Ana Maria? É uma coisa muito grave, porque faz com que as crianças possam vir a desenvolver no futuro crises nos seus potenciais de autoestima, por exemplo, que vão gerar pessoas inseguras, que podem gerar pessoas disfuncionais do ponto de vista psicológico, uma série de adoecimentos, né, do ponto de vista psíquico. Então, sim, existe muitas consequências em função da educação em todas essas estruturas do ser humano. E aí essa tua fala traz aqui a frase, né, do educador francês André Berger, que diz que os defeitos dos pais é o pai dos defeitos dos filhos. Você vê isso como uma necessidade de a gente falar sobre o exemplo, de que os filhos aprendem muito por meio do exemplo, tem a ver com isso que você estava falando agora? Totalmente a ver com isso. Tem muito a ver, não é? Esse pensamento de André Berger é sensacional e é muito atual, não é? E a gente pode até também buscar num outro grande pesquisador, um outro grande profissional, um outro grande psicólogo, enfim, que estudou muito e que tem uma teoria que é validada até hoje e é muito usual na psicologia, não é? Que é Albert Bandura. Albert Bandura desenvolveu o conceito da chamada aprendizagem vicária, observando experimentos com crianças. O que é? A aprendizagem vicária nada mais é do que a chamada aprendizagem social, ou seja, o desenvolvimento de um conjunto de valores dentro da aprendizagem, da educação, a partir de exemplos. Então, os exemplos, eles são, normalmente, a maneira mais fácil e mais consistente, mais concreta de se aprender. Até porque a regra geral, né, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista comportamental, é que as figuras de maior referência para a criança, para qualquer indivíduo, são os pais, são as figuras paternas. Não necessariamente os pais biológicos, mas aqueles a quem as crianças elegem como figuras, a figura paterna e a figura materna. Então, essa estrutura, ela é praticamente como se fosse uma programação neural que nós trazemos. Aprendemos muito com os exemplos, não é? E as crianças, elas, naquele período, elas estão muito ávidas por conhecimento, por estímulos. E os estímulos são reproduzidos com muita facilidade. Pode observar, isso não precisa ser um cientista, um pesquisador, nem se utilizar de metodologia científica. Comece a observar, não é? Vocês, pais, as crianças, os filhos, e quando você dá um determinado estímulo, aquilo vai gerar uma resposta. E, normalmente, essa resposta, os filhos se orientam muito, seguiam muito por aquilo que eles estão interpretando que os pais estão fazendo. Entende? Então, essa questão dos aspas, defeitos dos pais, não é? São os pais dos defeitos do filho? Sim. Agora, eu queria complementar isso, Ana Maria, para um outro aspecto, que é um aspecto que, normalmente, muita gente se esquece, numa sociedade que tem cultivado tanto o negativismo. É preciso entender também que as virtudes e os pontos positivos que os pais trazem serão também as virtudes e os pontos positivos que constituirão as crianças, futuros adultos. Então, essa transformação social que todo mundo tem disseminado a necessidade, não é, da gente mudar o país, mudar o mundo para melhor, etc., isso passa necessariamente pela educação.
Não há nenhum outro instrumento capaz de fazer essas transformações. Todos os países que têm apresentado altos índices de desenvolvimento humano, né, o IDH, etc., todos, sem exceção, passaram por um forte investimento, e eu falo investimento não apenas do ponto de vista financeiro, que também é importante, mas do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico, que hoje são sociedades bem mais estruturadas, né, no quesito dos direitos humanos, e, enfim, de uma forma geral. Sim, é importante entender isso, né? Os exemplos são os melhores meios para se educar. E aí, como é que essa mudança veloz de paradigma tem afetado a forma como os pais educam os filhos? Outra questão muito importante e até certo ponto difícil, mas aceitar e compreender que algo é difícil não significa que ele seja impossível e deveríamos lavar as mãos. Muito pelo contrário. Aí é onde se vê ainda mais a necessidade de um projeto educacional consistente, em que beneficie as crianças, os filhos, mas ao mesmo tempo beneficie os pais, a família, não é? Como estrutura, como base, né? A célula base de toda e qualquer sociedade. Então, essas transformações nesses paradigmas, eles têm tido um impacto porque muitas vezes há uma lacuna, há uma dificuldade entre as transformações e as adaptações comportamentais, as adaptações cognitivas disso, né? Um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, ele traz um conceito muito interessante da chamada hipermodernidade, onde tudo se transformou em hiper. A hipervelocidade, não é, das transformações tem levado o ser humano a muitas inquietações, ansiedade em altos níveis, adoecimentos psicológicos, né? Até porque ansiedade e depressão são fenômenos psicológicos que estão muito relacionados. E o que a gente tem observado é um impacto na saúde mental, na saúde psicológica das pessoas. E aí eu abro até um espaço maior, que não é só nas crianças, é também nos adultos. Essa velocidade de modificação, não é? Lipovetsky, ele preocupado com isso, ele produziu muitas obras interessantes nesse campo, né? E só os títulos das obras, das principais obras que ele escreveu e que ele divulgou, publicou, já mostram um pouco dessa distorção de valores que nós temos vividos nos chamados tempos hipermodernos. Por exemplo, uma das obras, A Era do Vazio. Não é? Isso já diz muito de como estão se estruturando as relações. Em coisas superficiais, quase sempre voltadas para objetos, para coisas. Né? Outra obra de muita importância, né, que contribui muito para a gente entender melhor esse fenômeno dessa mutação tão rápida dos paradigmas, é O Império do Efêmero, também dele. Quer dizer, a gente tem observado uma cultura que tem depositado muito nas questões efêmeras, fugazes. Muitas delas são fantasias, são idealismos que são pouco realizáveis. Isso gera uma série de frustrações, uma série de cobranças, de pressão muito grande, que vai impactar a formação da criança, as estruturas de uma família. É aquela famosa lógica do descarte, não é? Ou eu tenho usado muito em palestras, em congressos, a ideia, não é, o conceito da coisificação das relações. Estamos amando coisas, objetos, e estamos coisificando relações, inclusive as relações entre pais e filhos, onde a educação tem um papel fundamental nisso. Porque educar filhos, sem dúvida alguma, é também educar-se a si mesmo, né? Nós, adultos, pais. Isso me lembra uma frase de Paulo Freire, que diz que não se educa o outro, nem se educa sozinho. A educação ocorre no encontro, né? Entre os dois. E aí ambos se transformam. E aí eu queria trazer uma outra questão, a partir de um pensamento de Mário Sérgio Cortella,
de que ele diz que não é necessário só a educação dos filhos, mas também dos pais. Você, de alguma forma, já mencionou isso, mas queria saber se você concorda com esse pensamento de Cortella. Sim, concordo bastante. De tal forma que, às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo que é corriqueiro no consultório, nos atendimentos clínicos. E isso não acontece só comigo. Outros e outras colegas, né, profissionais, têm narrado isso também, têm relatado essa observação de que, quando nos chegam adolescentes, né, para os nossos atendimentos, para psicoterapia, enfim, muitas vezes o que observamos é que os pais estão mais necessitados do atendimento psicológico, de um acompanhamento psicológico, do que os próprios filhos. Entendeu? Então, essa ideia de que a culpa, a responsabilidade, o problema está só nos filhos, crianças, adolescentes, etc., isso não está muito adequado, não está muito concordante com a realidade, né? Até porque, em função daquilo que abordamos anteriormente, da aprendizagem pelos exemplos, os filhos trazem, não é, as características dos pais. Em algum momento isso vai eclodir, principalmente quando isso chega num certo nível da adolescência. Lá depois dos 14, 15 anos, tal, né? Eu ouço muito os pais usarem esse termo: meu Deus, esse meu filho, isso não é um adolescente, isso é um aborrecente. Eu ouço muito isso. Mas, no fundo é um espelho daquilo que os pais ajudaram a construir. Aquela forma de ser do filho, normalmente é um reflexo da forma como os pais educaram, né? Os valores que foram construídos. Então, os pais modificar comportamentos, renovar hábitos, reconstruir formas de pensar, porque isso é um paradigma que as neurociências, a psicologia, sobretudo a psicologia cognitiva, tem descoberto ao longo de estudos e pesquisas nas últimas décadas, é que as 3 dimensões, não é, do ser humano, as 3 dimensões que nos constituem, que são pensamentos, sentimentos e comportamentos, se formos usar uma linguagem mais técnica, cognições, afetos e comportamentos. São 3 instâncias que se influenciam mutuamente e são inseparáveis. Uma influencia na outra, portanto, a forma como nós pensamos será a forma como vamos nos sentir e, por conseguinte, vamos nos comportar. Se os pais trazem determinados tipos de padrão de normas de pensamento, isso vai influenciar nos afetos, nas emoções, nos sentimentos, e vão gerar, por tabela, comportamentos nessa mesma direção. E aí é onde a gente vai percebendo a necessidade dos pais também se educarem, se reeducarem, reconfigurarem maneiras de ver, perspectivas de entender os acontecimentos, os fatos, entendeu? Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito e que eu acho que isso hoje está disseminado de uma forma assustadora no nosso país meu Deus, meus filhos não estão conseguindo se dar bem na escola. As notas vão mal, eles não gostam de estudar, ficam o dia inteiro no celular, no computador, no tablet, etc. Por quê? Bebês não nascem achando ruim física, matemática, português, geografia, história. Não. Isso foi construído de alguma forma. Isso foi aprendido. E muitas vezes, imperceptivelmente, repito, os pais amam, mas às vezes estão atrapalhados porque não se percebem nem a si próprios. Então, eles transmitem de uma forma imperceptível, como se fosse natural, certas crenças, certos valores que vão se enraizando e vão constituindo psicologicamente a criança. E uma dessas, a gente vê assim, no meio
de uma conversa, de uma roda, ou até mesmo no momento fortuito dentro de casa. O filho está passando pela sala, pelo quarto, e está ouvindo o pai falar: ah, que saco, esse negócio de matemática, de física, eu nunca entendi isso, isso não serve para nada, isso não devia ter existido, tal. Às vezes os pais também estão fazendo uma pós-graduação, ou até mesmo uma graduação, uma mudança de curso, enfim. E estão lá queixosos, procrastinando, com dificuldade e tal, e o filho está ali absorvendo tudo isso. Aquela história da aprendizagem vicária, né? A aprendizagem social. E é importante a gente frisar de novo isso. Os pais são as fontes de referências principais para os filhos. É quase como se fosse uma lei. Então, é importante os pais também se educarem para poderem melhor educar seus filhos. E aí, na prática, Rui, como é que se consegue isso? Quebrar essas crenças, se educar para educar os filhos? Quais são as dicas que você dá para que o pai dê um start nisso? Bom, primeiro é observar a questão dos valores. Que valores a família está cultivando para a vida, para lidar com as coisas? Os valores que interferem não apenas em si, como indivíduos, como núcleo de uma família, mas também para com a sociedade, porque nós temos responsabilidades sociais. E esse é um outro fato que já daria mais outra live, outra enquete aí. Mas, enfim. Então, é importante os pais estarem voltados para valores reais que construam, que gerem um jeito de ser proativo, que desenvolva autonomia, independência, mas com coerência, com estabilidade, não é? Observando que muitas vezes o imediatismo, e aí a gente pode fazer um gancho de novo naquela história dos tempos hipermodernos, dos paradigmas da velocidade, mas o imediatismo, ele é muito passível de equívocos. Queremos resolver as coisas assim urgentes e não pensamos nas consequências muitas vezes. E as consequências podem ser desastrosas. Então, buscar escolher valores, escolher ferramentas, instrumentos que sejam bastante consistentes, não é? Do ponto de vista científico, pedagógico, psicológico, social, para oferecer aos filhos como métodos de aprendizagem. E aí cabe, sim, a aprendizagem formal, escola, procurar uma boa escola, observar o projeto pedagógico da escola, conversar com os coordenadores pedagógicos, com a parte de psicologia da escola, com diretores, não é? Buscar comentários, buscar opiniões de outros pais, de outras crianças que estejam naquela ou naquela escola. Isso é uma coisa importante. Mas dentro de casa é assumir o papel de educador. Porque muitas vezes, e o que a gente tem visto crescentemente, é a tentativa dos pais terceirizarem a educação. Ok, a educação formal é papel da escola, mas a educação é algo muito mais amplo e muito mais de base do que a educação formal da escola, né? Então, isso é uma coisa importante também. Investir na proximidade dos filhos, estabelecer uma relação afetiva de amor, de valorização, de cuidado. Ter também cuidado para não colocar o filho numa bolha intocável, porque aí vai gerar também danos psicológicos muito graves, gerando futuras pessoas inseguras, incapazes de tomar decisões, de assumir autonomia sobre a própria vida, de contribuir positivamente com a sociedade. Então, é um conjunto de fatores, né? É importante estar atento a isso. E investir também na própria melhoria pessoal, afetiva, psicológica, profissional, enfim, trazendo um equilíbrio, né? A gente tem visto aí, nesses tempos de mega velocidade, os pais muito dedicados
ao sustento material da família. Pais e mães que saem de manhã cedo, voltam no final da noite, cansados e tal. Está faltando esse encontro afetivo. Está faltando um acompanhamento mais próximo. E veja que interessante. Aí vem aí essa crise da pandemia do coronavírus, não é? E traz para as pessoas no mundo inteiro uma oportunidade de rever valores. Uma oportunidade, não obstante o sofrimento de que muita gente está passando, e é muita gente mesmo, né? A quem devemos muito respeito e solidariedade, mas é uma oportunidade para as nossas famílias como um todo se enxergarem como família. Isso está esquecido, né? É uma oportunidade para entender o grande valor da educação, de um projeto educacional que seja sério, que seja consistente, né? E que vá produzir frutos positivos. E aí, para a gente concluir essa entrevista, queria que você falasse um pouquinho sobre educar para a vida. O que a gente pode dizer aos pais para a gente encerrar essa conversa que foi tão boa? Pois é. É preciso entender que educar para a vida não é apenas colocar na escola, como falávamos antes. Não é escolher a melhor das melhores escolas, até porque pouca gente tem condições disso. Na nossa realidade, na realidade, né, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, a maior parte das pessoas estão com dificuldades de colocar seus filhos em excelentes escolas, dada a questão financeira. Porém, isso não é algo que defina o sucesso, o êxito de uma criança, de um ser humano. Não. Então, educar para a vida é investir no crescimento cognitivo, intelectual, cultural da criança. Sim, isso é fundamental, né? Do ponto de vista mais, digamos assim, psicofisiológico, nosso cérebro precisa de estímulos desde cedo, desde pequeno. A primeira infância é uma janela onde toda uma rede neural, toda uma construção de engrenagens sinápticas, vamos usar esse termo complicado aí, está sendo formado. O cérebro humano está sendo delineado ali em todos os seus potenciais. Então, estimular adequadamente isso é algo bastante importante. Mas educar para a vida é muito mais do que isso, do que a educação formal. É aquilo que falávamos antes, é a educação dos valores, é desenvolver uma prática de valores éticos, de respeito a si, respeitando ao próximo, regras sociais, entender que não é careta obedecer um sinal de trânsito, nem ficar adequadamente colocado numa fila. Não, isso é um trabalho em conjunto que faz produzir uma sociedade melhor, mais digna, não é? Driblar, usar aquele famoso jeitinho brasileiro é um elemento que potencialmente sério para desenvolver o que chamamos na psicologia de egocentrismo, ou seja, é a geração de indivíduos que se sentem o centro do universo. E, portanto, vai ser difícil de integrá-lo socialmente. Dele ter um bom desempenho escolar, por exemplo, na própria relação com a família, os problemas familiares, né, os choques que há entre pais e filhos em determinados momentos. Esse filho não me obedece, esse menino não me ouve. Tudo isso foi fruto de uma construção, de uma formação que foi voltado só para um aspecto. Por isso que formar para a vida requer uma visão bem mais ampla e mais profunda, que envolve os vários valores, né, humanos. Rui, a gente vai encerrar aqui a conversa. Queria saber se você tem uma mensagem final para os pais do Educo, que se estão aqui é porque se interessam pelo tema, e queria saber se você quer deixar alguma mensagem final para eles, para a gente concluir aqui. Sim, escolham e procurem um bom projeto educacional para seus filhos, que integrem todos os aspectos humanos. O aspecto do desempenho acadêmico, o desempenho escolar, mas também o desempenho emocional, o desempenho afetivo,
o desempenho da cidadania, não é? São valores muito importantes. E, sobretudo, fazendo isso adequadamente, amem, porque nós estamos muito carentes de amor, de afetos construtivos. Acho que isso é algo muito importante para a gente entender. E lembrar também que não conseguimos dar conta de tudo sozinhos. Então, é importante buscar, não é, profissionais que lidem com isso. Profissionais do âmbito pedagógico, do âmbito escolar, não é? Profissionais que levem ideias positivas, né? Que possam integrar, que possam auxiliar os pais nessa difícil missão de educar, mas, eu repito, na possível e feliz missão que é a educação dos filhos. Rui, muito obrigada por ter topado conversar com a gente sobre esse assunto e por todas essas contribuições tão valiosas para os pais do Educo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e estou disponível. Um grande abraço a todos e muita paz. Um abraço, obrigada a vocês também que acompanharam até aqui esse conteúdo. A gente está preparando uma série de outros conteúdos. Fiquem ligados no Educo, porque a gente tem muita novidade por aí ainda. Muito obrigada.